Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que saudamos a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do programa Reformador, onde falamos sobre essa revista centenária que tem esclarecido a tantas mentes e tantos corações em todo o seu tempo de publicação. Nós hoje estamos na companhia do nosso irmão Luiz Julião Ribeiro, colaborador da Federação Espírita Brasileira e da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo de Brasília, autor do artigo Desigualdade das Riquezas, Fundamentos de Natureza Espiritual, publicada na edição 2306 do Reformador, nesse mês de maio de 2021. Nessa edição, você também pode conferir o artigo Doutrina dos Anjos da Guarda, Essência e Prática, de José Carlos Silveira, que nos traz uma mensagem reconfortante da certeza da assistência dos espíritos superiores, e o artigo da nossa irmã Dalva Silva Souza, que é o Convite para o Festim das Bodas, trazendo a contribuição da doutrina espírita para o entendimento das parábolas de Jesus, entre outros tantos encontros. Mas, para iniciarmos, então, esse nosso bate-papo fraterno, essa conversa em torno do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, vamos cumprimentar o nosso convidado, Luiz Julião Ribeiro, que nos disse que prefere ser chamado, pois já é assim conhecido, como Julião. Seja bem-vindo, meu amigo, uma alegria te conhecer e poder ter esses momentos de conversa fraterna contigo. A alegria é toda nossa. Estamos extremamente felizes e agradecidos por este honroso convite de estar contigo aqui para falarmos sobre a nossa querida doutrina espírita, a terceira revelação de Deus para a humanidade da Terra. Maravilha, meu amigo. E antes, então, de nós entrarmos nessa proposta, desse tema tão atual e tão necessário conversar nesses momentos sobre desigualdade das riquezas, nós queríamos te conhecer um pouquinho mais, Julião, que você possa falar da sua caminhada. Sempre digo que é uma bênção essa oportunidade que o Movimento Espírita nos traz de conhecer novos amigos. Nós conversávamos antes sobre a sua caminhada no Movimento Espírita e gostaríamos que tu compartilhasse com o nosso público, assim, em breves minutos, quem é o Julião, quais são as atividades que tem desenvolvido nesses últimos tempos. Pois bem, nós iniciamos na doutrina espírita ainda adolescente. E foi interessante como nós conhecemos a doutrina espírita. Morávamos no interior de Goiás, na cidade de Santa Helena de Goiás, e nós tínhamos um vizinho que sempre me procurava, e ele trazia nas mãos um livro. E às vezes eu estava até brincando com os colegas, e ele me chamava para debaixo de uma mangueira, e lá ele dizia para mim: eu vou ler esse livro e você me diz o que você entendeu. E assim nós fizemos durante um bom período. Ele ia quase todos os dias com o livro nas mãos, lia e pedia que eu comentasse. Depois de um certo tempo, ele disse para mim: olha, você precisa ser espírita, porque você entende a doutrina. Eu sou espírita, conversou comigo e me convidou para ir a um centro espírita. Eu fui a esse centro espírita, fiquei encantado com o conteúdo da doutrina espírita, e depois disso eu nunca mais deixei a doutrina. Passei a ler e estudar avidamente a doutrina espírita, principalmente as obras básicas de Allan Kardec, porque foi uma espécie de encontro com aquilo que eu tanto sonhava encontrar. Porque, em realidade, apesar da minha pouca idade, ainda adolescente, eu vivia aflito, incomodado com tudo que eu via e não entendia. E foi a partir do meu encontro com a doutrina espírita, com o estudo da doutrina, que eu realmente passei a entender o mundo, passei a entender a sociedade,
me aproximei de Deus, me encantei com Cristo e continuo até hoje entusiasmado, porque reconheço que a doutrina espírita é um grande socorro que Deus mandou à humanidade no nosso tempo. Porque as revelações divinas, elas chegam na hora propícia. Assim como Moisés chegou no momento oportuno para nos trazer a ideia da justiça e do Deus único, assim como Jesus veio revelar-nos o amor, o Espiritismo veio para nos trazer a consolação, dizendo-nos a verdade espiritual que nós vivenciamos. Muito bem. Então, agora que nós já nos conhecemos um pouquinho mais, vamos fazer um convite a todos que nos acompanham para que possamos também conhecer mais um pouco da história do Reformador nesses 100 anos de publicação. A Vida no Outro Mundo, por Caibar Schutel. O infatigável obreiro da Santa Seara, que é o nosso amigo e correligionário Caibar Schutel, acaba de editar mais um livro, a que deu o nome de A Vida no Outro Mundo. Caibar Schutel é o diretor e editor do Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Nesta última, se leem os fatos mais importantes do Espiritismo passados no mundo inteiro. Além desses periódicos, edita ele constantemente obras espíritas, umas versando sobre matéria evangélica, outras sobre matéria física, mas todas de elevado cunho moral e proveitosas à doutrina. E por essa forma, vai robustecendo a literatura espírita em nossa terra, literatura que já não é pequena. O volume que acabe de escrever agora e de que gentilmente nos ofereceu um exemplar é uma série de vários escritos sobre diversos assuntos, todos, porém, dentro do terreno dos nossos estudos e obedientes a uma tese. A Vida no Outro Mundo, que deu título à obra, só começa propriamente depois da página 62, com o mistério da morte, sendo os capítulos anteriores umas como notas explicativas e necessárias ao tema e as descrições que o autor desenvolve mais adiante. O livro é escrito em estilo simples. Há nele matéria de muito interesse. Está cheio de transcrições curiosas e elucidativas e se torna de grande valor pelos ensinos que ministra. Podemos dizer, em síntese, que é uma obra útil, fácil e atraente. Vida no Outro Mundo. Reformador, 1º de março de 1933, páginas 109 e 110. Então, Julião, além de estimular a formação de leitores, esse nosso programa sobre o Reformador tem o objetivo também de estimular novos escritores. Então, nós gostaríamos de saber de você como é que foi o processo criativo, a concepção desse texto, desse artigo sobre a desigualdade das riquezas, fundamentos de natureza espiritual. Olha, isso aconteceu de modo natural, como tem sido em todos os artigos que nós escrevemos. Em verdade, nós sabemos que todos os temas abordados pela doutrina espírita são temas vitais para que possamos compreender a nós mesmos e nos compreender diante da sociedade e com a perspectiva da existência de Deus. De modo que, pelo que eu posso dizer, na verdade a gente é intuído a escrever os temas e até mesmo a escolher. Às vezes você está fazendo a leitura de uma obra espírita e, de repente, você se sente encantado com aquele tema, com um desejo ardente de levar esse tema a outras pessoas, de falar com as suas próprias palavras aquilo que você leu e entendeu. Nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Os espíritos
são os encarregados pelo Cristo de transmitir a doutrina espírita, esclarecendo as verdades que nós necessitamos conhecer no atual estágio da nossa evolução, a fim de que encontremos paz, a fim de que consigamos adquirir resignação, de consigamos adquirir fé, a fim de que a nossa fé em Deus seja efetivamente concreta, inabalável. Aquela fé que, diante das dificuldades, nós conseguimos a serenidade, a paz. Nosso olhar está direcionado para o infinito, para o futuro, porque a doutrina espírita nos dá essa concepção de eternidade. Nós passamos a nos sentir espíritos e não corpos físicos. E isso é que é importante. Esse tema da desigualdade das riquezas é um tema que nós sabemos que, desde os primórdios, causa imenso descontentamento entre as pessoas. As pessoas querem possuir igualmente os bens materiais. E o que é pior, tem algumas que, movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, desejam possuir muito mais do que os outros. Existem criaturas que, se deixarem, elas querem possuir todos os bens da terra, embora não vão, essas pessoas, consumirem, às vezes, nem 1% sobre isso, mas é aquele desejo da posse, de possuir. E veja, às vezes, a humanidade, no seu desvario por possuir, quis, inclusive, possuir as pessoas, escravizando-as, explorando-as. E o Espiritismo nos mostra muito claramente que nós fomos criados para fazer o bem, e não para fazer o mal. O que acontece aqui na Terra? A Terra, conforme os Espíritos nos ensinam, ela, na verdade, é uma escola, mas também é um hospital. O que ocorre quando nós chegamos aqui? Aqui nós invertemos. Nós viemos para cá e o corpo físico é como se fosse o uniforme por meio do qual nós temos acesso à Terra. Ao encarnarmos, nós ficamos vislumbrados, não só com o corpo físico, mas com todos os bens materiais que o corpo físico nos propicia o acesso a eles. E aí nós invertemos totalmente o nosso objetivo aqui na Terra. E começamos, então, a nos agredir, a falsear, né, a dominar uns aos outros, como se esse uniforme, que é o corpo físico, fosse a coisa mais importante. É como se o uniforme fosse mais importante do que o próprio aluno que vai para a escola. E assim nós nos perdemos. A Terra também é um hospital. E quando nós chegamos aqui, porque nós nascemos aqui para curar-nos das nossas imperfeições, das nossas doenças espirituais. E aí nós damos mais importância ao remédio do que à própria saúde. E aí nós nos perdemos. Então, esse capítulo vem nos trazer aquela ideia que a gente precisa se espiritualizar. Precisamos nos sentir espíritos, ou seja, seres imortais, que estão passando pela Terra, mas que continuará o processo evolutivo. Muito bem, Julião. Então veio, a partir dessa análise, veio a ideia de você escrever esse texto. E como é que foi esse processo da construção mesmo? Assim, você um dia sentou e escreveu, foi construindo, foi dialogando, foi fazendo pesquisas. O que moveu no teu interior, assim, para que essa ideia, nesse momento, fosse compartilhada? Olha, primeiro a gente sente aquela vontade, como eu te falei. Somos inspirados. Uhum. É como se alguém nos dissesse, escreva sobre isso. Você tem aquela vontade incontida. E aí, a partir daí, o que é que nós temos que fazer? Pelo menos no meu caso, eu leio e releio aquele tema exaustivamente.
e busco, inclusive, em outras obras. No caso aqui, nós tivemos como básico o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí você vai ao Livro dos Espíritos, você vai em outras obras, em obras complementares, e você vai, então, buscando subsídio para fazer o conteúdo do seu artigo. E você vai fazendo isso, e as ideias vão surgindo, os conceitos vão aparecendo, e você vai anotando isso. Isso é um processo de alguns dias. Depois de você estar com tudo isso anotado, alinhavado, você lê também as suas anotações. Lê e relê essas anotações. E mais ou menos a gente fica aguardando aquele momento que você se sente inspirado para escrever. Nós, na nossa experiência, que é muito modesta, nós entendemos que para você escrever sobre o Espiritismo, você tem que ler e principalmente estudar as obras básicas. São as obras básicas que nos dão, vamos dizer assim, uma consistência conceitual daquilo que os espíritos ensinam. Os conceitos espirituais nós vamos encontrar nas obras básicas. As obras complementares, muitas delas, trazem para nós as histórias, as experiências, as vivências. Os conceitos são apresentados muitas vezes através dos fatos que são vividos. Mas para que possamos ter uma compreensão, vamos dizer assim, um conceito na medida certa, que seja claro, porque eu vou repetir, não é? A doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Por isso precisamos ser absolutamente fiéis dentro das nossas limitações para transcrever esses conceitos que eles trazem e que nós costumamos dizer que esses conceitos, eles são conceitos milimetricamente elaborados pelos espíritos. É como se fosse uma peça de uma máquina, que é aquela peça mesmo, que não pode faltar nada na sua estrutura, no seu conteúdo, na sua química, no seu funcionamento, senão nós nos equivocamos. Então, é assim que nós trabalhamos na elaboração dos nossos artigos. Muito bom, Julião. A gente sempre pede essa contribuição, esse compartilhamento de informação, porque é muito comum algumas pessoas que se sentem inspiradas para escrever, mas falta um pouco assim da compreensão do processo e acabam se frustrando, né? Então, eu acho muito legal assim conversar com cada articulista para que ele possa compartilhar como é que é o seu processo de criação e as pessoas compreenderem que não é algo assim que você senta e escreve. Às vezes vem uma ideia, você faz uma anotação, vai amadurecendo o texto até que chega um momento real de publicação, mas muito feliz do teu comentário em dizer que sempre, né, a bússola, o norte e o alicerce são as obras fundamentais de Allan Kardec, claro, como sempre, missionário do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Julião já introduziu o assunto, nos falando sobre a importância de compreendermos que nós não temos espírito, mas que nós somos espírito, tendo mais uma experiência no mundo físico, né, através da lei da reencarnação. Estamos, então, galgando a nossa evolução até a perfeição relativa. Sendo assim, Julião, gostaria que tu falasse um pouco para nós sobre a contribuição do Espiritismo, então, para a compreensão das diversas, vamos dizer assim, desigualdades na sociedade humana, já que você traz dentro do seu artigo referências de O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essa questão que, por vezes, é mal compreendida. Com certeza. Para muitos de nós, que ainda nos sentimos corpos físicos, certamente vamos enfrentar aí, vamos dizer assim, um bloqueio, uma barreira intransponível. Porque a partir do momento que nós achamos que nós somos apenas um corpo físico, que passamos uns dias aqui na Terra, que temos que usufruir ao máximo dos bens materiais que nos cercam, nós nos equivocamos. Nós nos equivocamos porque nós nos concebemos corpos físicos. E vou repetir, o corpo físico nada mais é do que um instrumento, né? Um instrumento pedagógico e terapêutico voltado para a evolução do espírito. E veja, quando nós, então,
vamos estudar a doutrina espírita traz uma coisa que é fantástica. O Espiritismo nos diz que o universo inteiro, em tudo, ele é regido pelas leis naturais. Só que essas leis naturais, elas são as leis divinas. Nós não temos ainda, muitos de nós, essa visão de que todas as leis que regem a natureza são leis de Deus. E que nós não temos outra saída a não ser cumprir essas leis de Deus. A própria ciência já sabe disso. Se você quiser que um experimento dê certo, você tem que aplicar as leis naturais que regem o fenômeno. Ocorre que a humanidade, durante muito tempo, separou a lei de Deus da lei da natureza, como se a natureza criasse as próprias leis. O certo é que o Espiritismo abre um horizonte infinito diante da gente e nos apresenta as leis morais, as leis que regem exatamente o espírito, embora fale também das leis materiais, que são leis instrumentais, mas as leis que realmente transformam o espírito para o bem são as leis morais. E aí eles nos dizem que nós somos regidos por essa lei. Vou dar um exemplo bem comum. Assim como uma pequenina semente nasce numa floresta densa, sem que o homem sequer tenha conhecimento disso, e essa sementinha, ela germina, ela nasce, ela cresce, ela floresce e frutifica, regida pelas leis biológicas, químicas e físicas. Também nós somos assim. Nós temos as leis divinas que nos regem. E aí os espíritos nos dizem uma coisa a respeito da desigualdade, que eu acho uma luz infinita para o nosso raciocínio. É que eles nos dizem assim, olha, você está preocupado por ter uma vida diferente da do seu irmão, da do seu próximo? Por que você está preocupado? Nós reclamamos muito pela lei da igualdade. A lei de igualdade real não é a lei dos homens, é a lei de Deus. E nós conseguimos enxergar pelo Espiritismo essa igualdade real através do que os Espíritos nos ensinam. Por exemplo, nós sabemos pelo Espiritismo que quando somos criados, e aí não são só os seres da Terra, não, é de todo o universo. Deus nos cria a todos absolutamente iguais, sem um milésimo de diferença de um para os outros. E eles usam a expressão, são criados todos simples e ignorantes. O simples é aquele puro, da pureza inicial, que sai das mãos de Deus, que não tem vício nenhum, mas também ainda não tem virtude nenhuma. Porque isso nós vamos depois, vamos dizer assim, criar, colher no viver, durante a nossa vida. Então, somos criados absolutamente iguais. E começamos, então, a nossa caminhada na direção do reino dos céus. E é nesta caminhada que nós realizamos, mesmo que não queiramos, porque existe uma lei chamada de lei do progresso que rege tudo. Essa lei do progresso nos conduz necessariamente ao nosso destino como espíritos puros. E mais, eles vêm nos dizer, olha, fique tranquilo, mesmo que você não queira progredir, você vai progredir. E aí dizem mais, existe outra lei que nos ajuda a nos corrigir, a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é uma lei para nos dizer que estamos errados. E nos ensina os espíritos. Se não houvesse essa lei, nós iríamos nos perpetuar no erro sem saber que estamos errados. E nós chamamos essa lei de causa e efeito de castigo de Deus. E não há castigo nenhum. O que há é socorro para nos reconduzir ao caminho certo,
Porque também nós somos dotados de inteligência. Quando nós erramos, e a lei de causa e efeito traz a consequência do nosso erro, é aquele princípio do provérbio popular que diz que tudo que você planta, você tem que colher, né? A colheita é resultado da nossa semeadura, é a lei de causa e efeito, de modo que nós caminhamos sempre na direção de Deus. E devemos lembrar de uma coisa que é extremamente importante. A lei maior do universo se chama lei de amor. Mas não é o Espiritismo que traz isso como inovação. Porque quem disse isso foi Jesus. Foi ele que fez a síntese do amor a Deus e do amor ao próximo. Quando ele disse, olha, todas as leis e os profetas estão contidas neste princípio, que é o princípio do amor. Então, a lei de amor é a constituição de Deus, a lei magna do universo. De modo que todas as leis naturais são profundamente amorosas, agem sempre para o nosso bem, para nos conduzir ao Pai. Então, durante a nossa caminhada, usando de uma outra lei natural e divina, chamada de livre-arbítrio, e quando esse livre-arbítrio ele vai surgindo na medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. E quanto mais nós desenvolvemos a inteligência, mais esse livre-arbítrio se expande proporcionalmente à nossa capacidade de autogestão, sem colocar em risco o nosso próximo, e até mesmo a obra divina, né? Então, durante um certo período, nós somos diferentes. Mas essa diferença, eu vou fazer uma comparação, é como nós aqui na Terra. Nós aqui na Terra, vamos dizer que uma família tenha 10 filhos. As famílias antigas tinham muito essa quantidade de filhos, né? Eles possuem 10 filhos. Cada filho tem uma idade diferente. Está, por isso mesmo, num estágio de desenvolvimento diferente. É exatamente o que acontece conosco e faz com que nós recebamos os bens materiais de acordo com a nossa maturidade espiritual. Porque a verdadeira maturidade é espiritual. Nós vemos, por exemplo, é muito comum pessoas de 60 anos com a idade mental de 6. O senhor diz, olha, fulano é um meninão, é uma criançona. Porque o espírito é que é criança. Nós já temos, as religiões, de um modo geral, já possuem a ideia da imortalidade. Quem realmente caminha para Deus é a alma, é o espírito, não é o corpo. Nós já sabemos cientificamente qual é o destino do corpo. O corpo é reintegrado à natureza, de modo que é o espírito que caminha para Deus. Por isso que todo o nosso objetivo aqui na Terra deve ser voltado para o espírito. E por isso mesmo nós aprendemos com a doutrina espírita que as diversidades, elas são naturais. Elas estão aí em nosso benefício. Que ser, por exemplo, abastado tem o mesmo sentido de ser muito pobre. Aquele que é abastado precisa passar pela prova da riqueza e que, segundo Jesus, é a mais difícil. Ele diz lá no Evangelho que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Nós aqui somos iguais crianças, né? Ficamos embriagados com as riquezas materiais, mas possuir muito é uma grande responsabilidade. Ninguém possui muito para expoliar o próximo, para humilhar o próximo. Na verdade, é para propiciar a alegria e a promoção do seu semelhante. Por isso que a responsabilidade é grande. Mas a doutrina espírita ela é tão fantástica que ela, inclusive, nos diz o seguinte, olha, o fato de ser homem ou ser mulher, isso depende da necessidade do espírito. O espírito não tem sexo. O sexo é do corpo, porque para que haja a procriação do corpo, é necessário o sexo, regido pelas leis biológicas. Mas o espírito, ele é filho direto de Deus. E por isso dizem eles, olha,
Os espíritos tanto nascem homem como nascem mulher. De modo que isso, inclusive, vem desfazer, vamos dizer assim, esses atritos que existem, às vezes, entre os sexos, que é uma infantilidade, na verdade, quando você conhece o espiritismo. O fato de nascer mulher é uma necessidade para desenvolver características que somente o corpo feminino e as atribuições femininas propiciam o espírito evoluir. Às vezes, nascer enfermo também é uma provação ou uma expiação que o espírito necessita passar por ela. É como aquele remédio amargo, é como aquela cirurgia grave que nós nos submetemos para recuperar a nossa saúde. Então, as provas e as expiações, porque esse é o estágio do nosso planeta. Mas o Espiritismo nos assinala com a luz infinita. Nós sabemos que a Terra, um dia, será um mundo celeste. Porque a lei do progresso, ela atua sobre tudo e sobre todos. Aliás, já disse Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse transformar é o evoluir. A própria Terra, um dia, será um mundo celeste e todos os seus habitantes serão espíritos de luz. Julião, então, assim sendo, para a gente encaminhar para o nosso final, aproveitando o teu gancho, já que você fez tão bem assim essa visão panorâmica, que nós estamos sendo regidos por uma lei de progresso e ela é inexorável, estamos todos fadados à perfeição relativa, por hora estagiamos num corpo masculino, por hora feminino, para adquirir experiência, que o espírito não tem sexo, assim como nós compreendemos. E vem a pergunta, já que um dia nós viveremos no mundo celeste, nesse mundo celeste, haverá desigualdades de classes sociais? Não haverá. Por alguns fatores. Primeiro que os mundos celestes, eles não são materiais como o nosso. A matéria é material descartável. Como eu disse, são instrumentos ou materiais pedagógicos e terapêuticos. O material pedagógico, depois que o aluno aprende, se torna inútil para ele não precisa mais daquele material. Também, do mesmo modo, se eu estou enfermo, o material terapêutico só serve para mim enquanto eu estou enfermo. Depois que eu me recupero, não preciso mais dele. Então, primeiramente é isso. O espírito se eleva e se liberta, se purifica. O purificar-se significa evoluir intelectualmente e moralmente. Então, os mundos celestes, eles não são materiais, e por isso mesmo não há essa questão, né, da desigualdade dos bens materiais, porque lá não existem. O espírito, quando chega à perfeição, ele se alimenta das substâncias espirituais, da mente, da inteligência que chegou ao cume do saber, da sabedoria, e o sentimento que se purificou com amor. E os espíritos nos ensinam que nos mundos elevados prevalece o absoluto mérito. E esse mérito da perfeição só pratica o bem. Nos mundos celestes, ninguém tem medo um do outro. Um espírito de luz teria vergonha de explorar o seu irmão, qualquer que ele seja. Jesus, quando passou pela terra, ele nos disse, olha, quem quiser ser o maior, seja o servo. Nós costumamos dizer que Jesus foi o espírito mais rico que passou pela terra. Porque o livro dos Espíritos falam que o mais rico não é o que mais possui, é o que menos necessita. Deus, por exemplo, não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Deus é o supremo doador universal. Ele criou o universo para os seus filhos. De modo que essas, vamos dizer, desigualdades materiais, elas não existem porque os espíritos elevados não precisam mais da matéria.
Os mundos celestes não possuem essa matéria que nós possuímos aqui na Terra, matérias descartáveis, de modo que não há essa desigualdade. O que rege os mundos celestes, primeiro, o mais profundo amor. Segundo, a sabedoria absoluta. E esses dois tesouros espirituais geram a mais profunda fraternidade, a solidariedade plena e concreta. De modo que nesses mundos não existe orgulho, totalmente banido. Não existe egoísmo, não existe vaidade, não existe ódio. Por isso mesmo não existe vingança. São os mundos celestiais que o Espiritismo não diz tudo, porque nós ainda nem temos capacidade de entender tudo. Nós sabemos perfeitamente, os Espíritos deixam isso muito claro. Nós recebemos os ensinamentos adequados ao nosso grau de evolução aqui na Terra. Mas chegar à perfeição, estamos muito longe. Mas é muito bom saber que cada degrau que nós subimos, nós nos aproximamos do reino dos céus. Isso é o que importa. E mais ainda, quando eles dizem, olha, a lei do progresso te levará a Deus, mesmo que você não queira. Porque o ordenamento jurídico divino age totalmente em harmonia, de modo que todas as leis de Deus convergem para que a sua obra universal, e nós somos integrantes dela, chegue ao destino que ele nos deu. Julião, muito obrigado, meu amigo, pela tua conversa, pelas tuas palavras esclarecedoras, sinceras, né? Essa energia positiva que você manda. Fica o convite para estar conosco mais outras vezes e convidando também a todos que nos acompanham para conferir, então, o artigo do nosso irmão Luiz Julião Ribeiro, está lá em O Reformador, na edição 2306. O título, então, do artigo é Desigualdade das Riquezas, Fundamentos de Natureza Espiritual. Julião, mais uma vez, muito obrigado. E encerramos, então, te passando a palavra para que você possa deixar uma mensagem de encerramento para todos que nos assistem nesse momento. Olha, primeiramente, temos que agradecer do fundo do nosso coração a Deus, ao Cristo e a você, Guilherme, que nos fez este convite, nos dando esta oportunidade. A nossa mensagem final para a humanidade terrena é de que confie em Deus. Não tem nada de errado acontecendo. Deus rege tudo. Quem somos nós, espíritos ainda imperfeitos, para, de um certo modo, atravancar a obra de Deus, impedir que os seus desígnios aconteçam? E mais do que isso, nós temos um tutor aqui na Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, que está cuidando de todos nós. Todos os planetas são, na verdade, governados pelo plano espiritual. Nós somos meros executores, voltados muito mais para as nossas imperfeições, para corrigir as nossas enfermidades, do que para exercer missões. Tudo vem de Deus e do Pai. Nada, absolutamente nada, vai abalar a obra divina. Aquilo que não pode ser destruído, simplesmente ninguém tem capacidade para fazer isso. E o que é indestrutível em nós é a nossa alma, é o nosso espírito, que certamente chegará um dia cheia de luz, cheia de amor e de paz, no reino que o nosso Pai nos oferece. Era isso. Muita paz a todos. Então, muito obrigado, Julião. Obrigado a você que nos acompanhou.
que possamos então nos ver no próximo encontro e permanecer em muita paz. Até mais. Até lá, que assim seja.